Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Fiona. E eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é mais um Pontos Positivos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vindo. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast em que a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais dos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra, nós iremos informar nas nossas redes sociais. As nossas redes sociais são, você pode nos encontrar no Instagram como @pontospod, nós estamos também no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas preferidas de streaming de áudio como Pontos Positivos. E esse é mais um episódio comentando no Festival de Tiradentes e realizando entrevistas com os seus realizadores, no festival que esteve disponível vários filmes online gratuitamente do dia 22 do dia 30 de janeiro. E hoje nós vamos falar com a realizadora, diretora Júlia Regis. Ela é responsável pelo curta Letícia Monte Bonito 04, que integrou a mostra jovem da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes desse ano. A Júlia conversou com a gente sobre o processo de fazer o filme na pandemia, sobre como estão acontecendo os festivais online, sobre a criação do enredo do filme e muito mais que você vai acompanhar aqui agora. A minha pergunta é a respeito de toda a questão envolvendo o tom do filme, assim. É muito comum nas representações LGBT em curta-metragens serem sempre relacionadas a tons mais tristes, retratando situações mais pesadas. E o Letícia vai totalmente na contramão disso. Ele traz um filme mais leve, mais gostoso de assistir. Como foi a decisão dessa escolha e como foi trabalhar com essa vibe assim, que o filme transmite? Eu acho que desde o início eu tinha a ideia que o Letícia fosse algo que eu, quando era mais jovem, gostaria muito de assistir. Então, eu sempre imaginei um filme com um tom mais leve, assim. Porque às vezes eu paro pra pensar e a gente quase não tem representação em questão de cinema, série. Agora, nos últimos tempos, a gente vem tendo mais, o que é muito bom. Só que geralmente essa representação envolve ou relacionamentos extremamente complicados, ou mortes, ou problemáticas muito grandes. E isso é uma coisa que eu queria muito fugir, assim. Isso é algo que eu não imagino que eu de 15 anos que queria assistir ali um filme de romance, um filme em que as coisas fossem possíveis, gostaria de assistir. Então, eu acho que desde o começo a gente tinha essa ideia de que a gente ia trabalhar com uma coisa mais jovem, com uma vibe mais jovem. Tanto que no início o Letícia, não era o Letícia, né? Era outra curta, que era baseado num conto da Natália Polesso, que também fala com uma temática mais jovem. É uma menina que descobre pela primeira vez uma paixão. Então, eu acho que a gente sempre quis trabalhar dessa forma porque eu tô muito cansada de ver coisa triste, sabe? De relacionamentos entre mulheres serem tristes, de ter sempre alguma coisa na sociedade impedindo isso. Não que isso seja algo que não aconteça, sabe? Acontece, é 90% do que tá acontecendo. Mas a gente também tem que saber que existem relacionamentos lésbicos que são saudáveis, existem relações que são saudáveis e que a gente também precisa exprimir um pouco dessa inocência, desse início de despertar para a sexualidade como um jeito não extremamente trágico. Eu acho que foi meio que isso que a gente pensou quando a gente estava desenvolvendo assim, a parte tanto criativa quanto a parte de roteiro. Júlia, como eu fui um privilegiadinho de estar, né, no processo de criação desse filme, eu fiquei muito admirado assim, com a velocidade que o filme acabou ficando pronto, ainda mais pela situação, né, que a gente gravou. A gente terminou de gravar na sexta-feira, na segunda-feira já entramos em quarentena. Então eu gostaria de saber se, por conta de estar trancado em casa, assim, essa obrigação, se vocês conseguiram ter um olhar mais carinhoso para o filme, ou foi justamente o contrário? Como que foi essa questão de fazer após trancado em casa, assim? Eu confesso que inicialmente eu imaginei que, tipo, como a gente estava num processo de pós já fazia algum tempo, e mesmo tendo sido algo muito rápido, você se imerge naquilo. Então, o tempo inteiro da pré, na verdade. Você tá na pré-produção e daí você passa pra gravação e o tempo inteiro você tá pensando naquilo. Daí eu pensei, nossa, eu ainda vou montar o filme. Quando eu for montar, eu não vou querer ver esse filme por, assim, muito, muito tempo, sabe? Fica aquilo na cabeça. Daí a gente chegou da primeira diária
tava todo mundo, que a gente fazia uma reunião, né, antes da próxima diária, pra acertar as últimas coisas e tal. Tava todo mundo sentado na sala e no meio da reunião eu comecei a montar o filme. E daí eu falei, gente... E daí eu comecei a ver se as cenas estavam indo bem, se estava fluindo tudo certo. E eu comecei a assistir, eu comecei a ficar muito, tipo, a sentir uma coisa muito boa, sabe? Então eu pensei, tá, talvez o processo de montagem dele não seja tão demorado, porque geralmente demora lá pelos seus, sei lá, pelo menos pra mim é um processo de 5, 6 meses que eu vou maturando ali a visão do negócio. Mas o Letícia foi o que a gente escreveu no roteiro, a gente usou em cena. A gente não cortou nada, a gente não adicionou nada. Foi tipo Ctrl-C, Ctrl-V. E daí, depois quando a gente finalmente terminou de montar, eu já tinha um copião pronto. E não deu uma semana e o João, que é o produtor, ele tava no meu pé e ele disse, vamos terminar isso daí? Eu falei, hã? E daí ele falou, vamos começar a montar, vamos fazer assim o mais rápido que der, porque o João tinha muita esperança de inscrever em Gramado. E eu tava muito descrente de que a gente ia entrar ou de que ia dar certo, sabe? Mas beleza, daí como a gente tava na época meio que morando junto, eu montava, daí o João se mudou pra morar com o Portela, que é quem fez a finalização de áudio. Então, daí, uma semana depois, o Portela foi pro Maranhão. Então, tipo, começou a ficar todo mundo espaçado. Aquela equipe que tinha junto no início, a gente foi se perdendo, assim. Só que a gente tinha prazo. Então, o João dizia, até sexta-feira eu quero o terceiro corte. E daí eu tinha que entregar o terceiro corte. Então, a gente tinha reunião de Meet pra fazer a questão de áudio. E foi tudo muito organizado. Eu acho que tanto desde as gravações até após foi tudo muito organizado, assim. Foi tudo cronometradinho pra dar certo. E no final, quando a gente enviou pra Gramado, não era o último corte. A gente enviou pra Gramado, eles aceitaram, e daí a gente correu pra finalizar, pra enviar de novo. Mas foi isso. Júlia, a minha pergunta tem mais a ver com o processo de distribuição do filme, do Letícia. A gente tem perguntado para diversos realizadores como tem sido o processo de estar em mostras e festivais online, se tem sido mais positivo, mais negativo, e a gente gostaria de saber de você, como realizadora universitária, estando numa das suas primeiras vezes nesse ramo, nessa situação, e tudo isso ser online, como foi para você? E se você puder fazer alguns comentários sobre isso. Eu ainda não consegui, eu acho que eu falo por todo mundo da equipe, que a gente ainda não conseguiu pensar que a gente realmente está entrando em vários festivais seguidinhos, assim, que esses festivais são coisas geralmente muito grandes, assim. Então são coisas que a gente faria um esforço para ir. Por exemplo, de Tiradentes, com certeza a gente faria um esforço para ir, sabe? Gramado também, o Mix também. Então a gente não tem muita noção do como isso seria se fosse presencialmente, especialmente porque eu nunca participei de um festival como realizadora, nunca. Assim. Então é a primeira experiência e eu meio que não tô sentindo esse baque, sabe, de você, putz, as pessoas estão assistindo o filme, assim. É muito diferente a gente ver ele acontecendo online, mas é muito gostoso também a gente ver que pessoas fora do nicho de festival estão assistindo o filme. Então, gente que não assiste festival de cinema estão vendo o filme por conta da temática, por conta de que alguém indicou. Então, tá sendo passado de boca em boca. Então, tipo, desde o início, as pessoas estavam dizendo as pessoas soltam no Twitter, e daí tem alguém respondendo, e daí no próximo festival essa pessoa vai perguntar pra gente como assistir. E tá sendo muito legal ver essa interação e ver que o filme tá indo. Normalmente, essas pessoas não iriam para um festival assistir filme de cinema. Então, tipo, de cinema brasileiro, sabe? E eu já vi vários comentários sobre isso, que é tipo, não curto muito, sabe? Acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com a questão de cinema brasileiro, com a questão de ser uma coisa mais conceitual, ou ser exatamente o oposto, de ser uma coisa tosca. E, tipo, meu Deus, o cinema brasileiro, ele é absolutamente diverso, é absolutamente maravilhoso, sabe? Então, tipo, a gente poder fazer parte mesmo que do início, de uma pontinha disso é muito interessante, sabe? É muito interessante a gente ver que a gente fez um filme na faculdade e as pessoas realmente estão dizendo, olha só, é um filme, sabe? Porque pra mim, desde o início, era tipo, nossa, é um filminho que eu fiz, sabe? É tipo, tudo que eu queria ter feito na faculdade é tudo que eu queria ter feito na faculdade, são todas as minhas intenções, mas ainda assim, é um projeto universitário, é um projeto que a gente fez com pouco ou nenhum dinheiro, é um projeto que todo mundo estava trabalhando de graça. Então, ver que as pessoas realmente estão assistindo, estão
vendo. E tem pessoas gostando, sabe? É uma sensação que eu nunca tinha experienciado, não imaginava. Óbvio que fica aquele agridoce da gente não poder ir até o festival, não poder, sei lá, beber uma cerveja com todo mundo do filme. Eu imagino que... Eu fico repensando Gramado, e eu imagino que se fosse em outros tempos, que se fosse em um governo melhor do que a gente tem, a UFPEL disponibilizaria um ônibus pra gente poder ir. Então estaria nós, estaria o Ariel, estaria o João, estaria todo mundo, estaria a Maria, estaria a Júlia, bebendo uma cerveja em Gramado, sabe? Que é uma coisa que a gente não pensou, não imaginou. Então é muito incrível ver isso. E é muito interessante ver o quão corajoso as pessoas estão sendo, especialmente de organização de festival, porque não é fácil organizar um evento online, não é fácil isso ser organizado, isso ser uma coisa que as pessoas realmente tenham qualidade para assistir um filme ali online, sabe? E é muito interessante ver que mesmo com tudo que está acontecendo, com a crise sanitária absurda que está acontecendo, com o governo que está desmantelando totalmente a cultura, a gente ainda está conseguindo ter esse acesso que está sendo um pouco mais democrático esse ano. É muito importante as pessoas terem esse acesso, mesmo que ele seja online, assim, que as pessoas possam ter esse acesso a coisas que normalmente elas não assistiriam. Eu fiquei muito animada de ver a quantidade de filme da UFPEL que tá passando aí, sabe? E, tipo, eu não tô dizendo só Tiradentes, que obviamente tem um monte de filme da UFPEL, mas o Abraços Aline, da Manu Zilvetti, também tá rodando muito. Tem vários filmes rodando e isso dá o que pensar, da gente pensar que, tipo, nossa, nossas próximas produções não precisam ser direcionadas a isso, sabe? O Letícia não era direcionado pra festival, assim. Ele não é um filme que, tipo, ele entra naquela veia mais cult, naquela veia mais festival, sabe? Mas funcionou, assim, de algum modo. Então, eu acho que era o que a gente queria fazer, assim. Eu acho que a maioria da equipe estava ali para fazer aquilo, não direcionando ele para nenhum lugar. E eu sei que os professores geralmente botam a gente, tipo, tem que entrar em festival, tem que fazer tal coisa. E as pessoas deixam de fazer o que gostam por isso. Eu deixei de fazer o que eu gostava durante 3 anos da faculdade por causa disso. É muito importante ver essa recepção, assim. Eu sou Júlia Regis, eu dirigi o Letícia Monte Bonito 04 e eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade da gente estar conversando aqui, estar trocando essa ideia, agradecer a todo mundo que está assistindo o filme, que está comentando sobre o filme minimamente no Twitter ou dando boa nota no Letterboxd. É muito, muito gostoso assistir as pessoas que estão fazendo review do filme, é muito bom. E queria dizer que a gente espera entrar em mais locais, espero que o filme continue rodando. Então, quem quiser acompanhar o filme, a gente tem no Instagram, @LeticiaFilme, que também é o mesmo @ do Twitter e o mesmo do Facebook. Então, é só procurar aí que você acha. E agradecer muito por tudo, assim. Eu acho que é muito gostoso a gente ver que as pessoas continuam assistindo. 1000 reações ocorrem no meu corpo você se mexe pela casa um pouco. Há céu no céu, que terra